Portanto, meus irmãos amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O templo está lindo, está maravilhoso, parabéns, está muito bonito. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Paulo nos exorta a que nós sejamos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, em nenhum lugar da palavra de Deus você vai encontrar uma orientação da parte do Senhor nos motivando a construirmos templos. É importante para que nós, como igreja, nos reunamos e adoramos ao Senhor em espírito e em verdade de forma coletiva, mas não há uma orientação da parte de Jesus para que nós construamos templos, sinagogas, para que a gente de alguma forma possa estar juntos sim celebrando, mas não é uma orientação do Senhor. Quando a palavra de Deus, através de Paulo, nos exorta que nós sejamos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, não se relaciona com nada físico, com nada que, por mais que nós sejamos abençoados e o recurso da parte do Senhor venha, porque é algo importante, não é essencial. Me marca quando os irmãos dão o seu testemunho aqui de 25 anos de trabalho e fico pensando as pessoas que por aqui passaram e foram alcançadas com a mensagem da salvação em Cristo Jesus, com o evangelho da graça que transforma, que cura, que liberta, que garante a vida eterna, que perdoa pecados. A mensagem da cruz, daquele que é nosso autor e consumador da fé. Quantas pessoas por aqui passaram e foram batizadas, quantas pessoas por aqui passaram e hoje são ministros do evangelho, ministros de música, missionários, pastores, educadores cristãos, quantos engenheiros, médicos, garis, advogados, quantas pessoas que por aqui passaram e foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus, tiveram sua vida transformada por causa desse trabalho que não é vão no Senhor. E é de fato para isso que eu e você, enquanto igreja, fomos chamados. E eu queria começar com os irmãos, não falando ainda sobre constância, mas o motivo pelo qual há no início desse versículo uma conjunção conclusiva. Portanto, antes de nós falarmos, aliás, de constância, e antes dos irmãos ouvirem sobre firmeza ontem, sobre abundância, logo mais à noite, é necessário entender o porquê que Paulo usa essa conjunção conjuntiva no nosso português, esse portanto, no início do versículo. É o último versículo desse capítulo. E no trecho que Paulo trata para que aconteça essa conclusão, há algo que nós precisamos entender para que possamos perceber o motivo pelo qual Paulo termina esse texto assim. Os coríntios eram pessoas que não acreditavam na ressurreição. E o que Paulo estava dizendo, o que Paulo estava anunciando, o que Paulo estava pregando, era a ressurreição de Cristo. E era a ressurreição daquele que nele crê, que porventura já houvesse morrido antes da sua volta. O que Paulo estava ensinando é que nós, por causa do poder de Cristo Jesus, no momento em que a trombeta tocar, o céu se abrir, Jesus voltar com poder e grande glória, aqueles que já não estiverem mais aqui, mas tiverem morrido no Senhor, serão ressuscitados. E eles não acreditavam nesse tipo de coisa, para eles era um absurdo. Não pode. Como alguém imortal vai ter um corpo mortal, que vai morrer e depois ressuscitar, para eles era um negócio meio confuso, o tic-teco deles não funcionava para poder entender esse tipo de coisa. E Paulo estava dizendo para nós que esta é a grande esperança da igreja.
Essa igreja que hoje escolheu servir e adorar ao Senhor em espírito e em verdade, essa igreja que escolheu amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo a ponto de se preocupar com eles e ensinar música, para que através da música cristã baseada na palavra de Deus, eles tivessem uma chance de ter a sua vida transformada em um futuro que pudesse glorificar a Deus de verdade. Como é que é o nome do projeto aqui com as crianças, pastor? Construindo sonhos, para que sonhos que vão sendo construídos na mente e no coração desses pequenos que são cuidados de você, por vocês, se realizem no Senhor. Esperança de que essa igreja que faz a diferença na comunidade, que é relevante, e que se fechar as portas, a comunidade vai sentir uma falta enorme dela. Continue tendo uma firme esperança de que um dia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que veio a esse mundo para que nós tivéssemos vida e vida abundante, voltará com poder e glória. E nós, que já não estivermos mais aqui, seremos ressuscitados por Ele, colocados de um lado especial, e ouviremos de sua boca: vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor. Essa é a esperança que nós não podemos perder. E Paulo então conclui essa ideia, esse pensamento, dizendo para eles: olha, gente, não percam a esperança, não percam a fé, estejam firmados nela, nessa convicção especial de que o Senhor é fiel, que aquele que prometeu é fiel. Nós seremos sim recompensados, nós seremos sim aqueles que terão direito à coroa da vida, porque foram fiéis até a morte. Nós teremos sim o direito de provarmos do fruto da árvore da vida e de viver uma vida que glorifica ao Senhor pela eternidade. Os versos 3 e 4 do capítulo 15 dizem o seguinte: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E Paulo então passa a descrever que pela fé é exatamente isso que acontecerá conosco. E aí então ontem os irmãos ouviram sobre firmeza, e esse portanto, essa conjunção conclusiva, que nos leva a entender que nós temos uma missão, que essa missão não é vã no Senhor, a missão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, de fazer discípulos, é algo pelo qual nós não podemos nos abalar. A palavra constante também pode ser inabalável. Por que Paulo coloca isso? Para que nós possamos entender de uma maneira bem simples. Todo mundo sabe, ou pelo menos quem conhece um pouco da palavra de Deus, que os coríntios eram extremamente inconstantes, volúveis. Qualquer coisinha levava eles de um lugar para o outro de uma maneira muito fácil. Pessoas que não tinham firmeza, que não eram constantes, que qualquer coisa os abalava. Era tipo aquele crente melindroso, sabe como é que é? A vida inteira na igreja, mas o dia que o pastor não cumprimentou ele na porta, ele fala assim: não vou lá mais. Era mais ou menos isso. Era tipo aquele crente que quando o ministério de louvor não cantava o cântico que ele gosta,
ou de repente num determinado culto não foi tocado nenhum hino do cantor cristão, começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do pastor, e porque lá na igreja no passado era assim, e era assado, e tinha hino do cantor cristão, agora esse povo só fica tocando aquelas guitarras e fazendo barulho na bateria. Era mais ou menos isso que acontecia. Só que nos dias de hoje tem algumas coisas que ainda pioram a situação, sabe por quê? Eu me lembro que às vezes era muito difícil a gente evangelizar alguns católicos, porque quando você começava a falar de Jesus, eles já começavam a imaginar que você estava falando de religião. E aí, a pessoa já virava para você com toda a educação e falava assim: eu nasci nessa religião e eu vou morrer nela, né? Tipo assim, fecha a cara porque eu não quero papo com você não, vaza, né? É a síndrome da Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, porque meu pai era fulano de tal, e minha mãe, e eu fui coroinha do padre tal, e não sei o quê, e começava a contar a história. Mas isso era interessante porque a gente percebia que as pessoas, mesmo não entendendo muito bem o que elas estavam falando, elas eram constantes. E realmente ela estava lá no domingo na missa. Do jeito dela, ela fazia alguma coisa para servir ao Senhor e apoiar aquela religião da qual ela participava. Hoje não existe isso mais. Qualquer coisinha que acontece na igreja, seja entre a liderança, seja entre irmãos, entre uma família e outra, é motivo para as pessoas abandonarem a igreja. Os irmãos não têm noção de como tem aumentado no Brasil o número daqueles que hoje são chamados de desigrejados, que por algum motivo se escandalizaram, sofreram, passaram por algum trauma na igreja e decidiram não participar mais de uma comunidade cristã. Eu fico olhando para algumas igrejas e às vezes nós batistas somos criticados, principalmente nós pastores, porque somos cobrados por resultados. Então, se de repente um pastor de uma igreja não está batizando, a igreja não está crescendo. Mas aí as pessoas começam a pedir carta para a nossa igreja e a gente tem que ficar, né, pastor Manu, naquela situação ética. Ô Manu, tem uma família aqui chegando, está vindo aí da sua igreja, está tudo bem, como é que é e tal, né? Porque as pessoas, elas não são mais constantes, elas não permanecem mais nas suas comunidades. É igual o irmão falou aqui, estou aqui desde que nasci, que benção que você permaneça, sabendo que não é a igreja que salva, mas valorizando a sua comunidade. A gente passa por uma situação muito complicada lá, e agora eu vou falar mal de vocês, tá? Lucas e Rita, foram minhas ovelhas, pessoas muito amadas, uma família maravilhosa, Manu, maravilhosa, só que tem um problema em Campo Grande. Quando a galera começa a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, eles vão embora, quer morar na praia. Aí vieram embora, gente, estão morando na Praia da Costa, o Evaldo está rindo à toa, né? Porque são bênção. É uma situação completamente diferente. Eles não saíram por qualquer tipo de problema com o pastor ou com a igreja. Não há melindrosismo. Não há, muitas vezes, falta do conhecimento da palavra de Deus, e essas pessoas não se firmam na palavra e nem no Deus da palavra. Por isso são volúveis, como eram os coríntios. São volúveis. Qualquer vento de doutrina é motivo para, de alguma forma, serem abalados. É exatamente sobre isso que Paulo está falando. Inabaláveis ou constantes vem de uma palavra grega que eu quero traduzir para vocês literalmente. Ametaknetos. Sabe o que significa isso? Firmeza estável, firmeza persistente, firmeza inabalável.
Sabe o que Paulo está querendo dizer para mim e para vocês? Sejam constantes. Fique no seu lugar. Aconteça o que acontecer. Seja qual for a circunstância, a dificuldade, o problema, a tempestade, a luta, fique aonde você está. Inabalável. Seja inabalável com relação àquilo que você crê. Não negocie a sua fé. Não negocie quem você é diante do Senhor. Não negocie aquilo que você crê. É a exortação que Paulo faz a Timóteo: não abra mão daquilo que sua avó, daquilo que sua mãe ensinaram para você, porque é isso que vale a pena. Não abra mão daquilo que você tem entendido como parte da revelação vinda de Deus através da palavra para a sua vida. Existem muitas coisas na igreja que mudaram e vão continuar mudando. A igreja onde eu fui criado, uma irmã foi excluída porque andou de bicicleta. É sério. Quando eu falei com o pastor que eu ia para o seminário, ele mandou eu ler todas as atas da igreja. E eu fiquei escandalizado com um monte de coisa, mas isso me chamou a atenção. A irmã foi excluída porque andou de bicicleta. Imagina as irmãs que guardam o pedal hoje, né? Não ia poder estar nenhuma na igreja. Vocês lembram antigamente a confusão das igrejas batistas por causa disso aqui, ó? Vocês lembram? Que luta para poder liberar a bateria na igreja. Eu sei que aqui em Guaranhuns não foi assim, amém? Os nossos irmãos da Assembleia de Deus eram engraçados, pastor Manu. A gente tinha muitos amigos da Assembleia de Deus, e aí ia jogar bola, os meninos doidos para jogar bola, os meninos bons de bola da Assembleia. Aí a gente chegava no futebol, os meninos da Assembleia com calça social, tinha que jogar de calça. E se o pastor descobrisse que eles chutaram o ovo do capeta, meus irmãos, era aquele problema. Hoje os nossos irmãos assembleanos estão jogando bola com a gente, tem bateria na igreja, as irmãs estão fazendo pedal, não é? Há 10 anos atrás, mulher não podia vir de calça comprida para a igreja. Hoje, né, graças a Deus, as irmãs estão liberadas aí, podendo ficar mais à vontade. Então são coisas que mudam. A palavra de Deus não dá nenhum tipo de determinação sobre isso. Não é algo que faz parte da nossa doutrina, é uso e costume, isso muda. Agora, o que é essencial, meus irmãos? Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso é imutável, isso é inegociável. Sabe o que não muda? Ide fazer discípulos de todas as nações. Isso não muda, é grande comissão. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Isso não muda. Isso é inegociável. A cor da igreja, o formato, a decoração, tudo isso não está de acordo com a palavra de Deus, a não ser que nós sejamos aqueles que vão trabalhar como trabalhavam os israelitas, os judeus, e querer que o nosso templo seja parecido com sinagoga. Aí ia ter que ter véu aqui, véu ali, véu acolá. Aqui só o pastor Manu podia entrar com a corda amarrada na cintura. Mas nem isso é assim. O véu foi rasgado, você tem livre acesso à presença do Pai, glória a Deus. Isso é imutável, isso não muda. E é isso que você precisa preservar, é isso que você não pode negociar, é nisso que você tem que ser inabalável e constante. Não negocie a sua fé, seja qual for a situação. Uma das coisas que mais me chama a atenção no filme Corajosos, é um filme muito legal, vocês já devem ter assistido, vale a pena ver com a família, é que um rapaz cristão é convidado para trabalhar em uma empresa, ele está indo bem, de repente os chefes daquela empresa chamam ele para uma entrevista em particular,
oferecendo para ele uma promoção. Só que ele só poderia aceitar aquela promoção se aceitasse se envolver num esquema de fraude. E eles deram um tempo para aquele rapaz pensar. Ele era um imigrante nos Estados Unidos, precisava trabalhar, sofria porque há muito tempo estava desempregado. E é algo que para ele era extremamente tentador, porque ele ganharia muito dinheiro, mas sabia que era dinheiro ilícito. Que ele teria que fazer algo que iria contra aquilo que era princípio bíblico, eterno, imutável. E nesses momentos, irmãos, nós passamos por isso. A gente sabe que é difícil manter a constância. A gente sabe que é difícil manter a constância quando chega para nós uma proposta indecente, um gatunete, né? Um DVDzinho pirata, do filme que você quer muito ver, mas ainda não saiu lá na TV a cabo, na televisão aberta. E aquele rapaz então entra numa crise. E é interessante que e agora eu vou te dar um spoiler, não tem jeito, vou ter que contar. Ele volta para dar a sua resposta. Ele não abre mão da sua fé, daquilo que ele crê, da sua constância no Senhor, na palavra do Senhor e nas coisas do Senhor, e diz não. Deus não se agrada. Eu chamo isso de síndrome de José. Sabe qual que é a síndrome de José? É a síndrome da constância. Vocês acham que Potifar era uma mulher feia? Sim ou não? Claro que não. Ela não era uma barangona. Claro que não era. Ela também não era uma piriguete. As mulheres egípcias eram maravilhosas, lindas. E Potifar, com certeza, era uma bonitona. E estava querendo o cara. José também não era feio, não era de se jogar fora. Um olha para um, o outro olha para o outro, e ele já meio desconfiado. E ela dava aquelas piscadinhas, né? E aí, vão? Eu imagino a cabeça de José, porque ele era homem. Toda aquela situação, todo aquele dilema, e no momento que ela aparece nua diante dele, praticamente ele diz: não, eu não vou pecar contra o meu Deus e nem contra o meu patrão que confia em mim, que me deu a chave da casa, que manda eu cuidar de um monte de coisa. Eu permanecerei constante no Senhor, não vou negociar a minha fé, não vou negociar o meu chamado, não vou negociar aquilo que eu aprendi com o meu pai, ainda lá na minha terra. Ele que era um adorador do Deus vivo. E quando ela partiu para cima dele, ele, pernas para que te quero. Porque na minha visão, talvez se isso acontecesse no dia de hoje, José seria chamado de frouxo. Mas na minha convicção, pastor Manu, é melhor um frouxo no céu do que um corajoso no inferno. Ele paga um preço de um crime que não cometeu, porque não abriu mão daquilo que fazia dele um homem, e um homem de Deus. Ele permaneceu constante naquilo que ele cria. Meus irmãos, Jesus Cristo vai voltar. Meus irmãos, aqueles que já morreram, os nossos parentes, entes queridos, que passaram por aqui, pessoas que nós amamos, eles serão ressuscitados pelo Senhor no dia do juízo final, para receber a sentença final daquele que voltará não mais como advogado, mas promovido como juiz. E quando isso acontecer, seja conosco ou nos dando o privilégio de ver o céu se abrindo, para que tenhamos a alegria de encontrar com Ele nos ares, como diz a palavra de Deus, que isso seja uma realidade na sua vida, porque você permaneceu constante, você permaneceu inabalável. Alguns outros historiadores traduzem a palavra constante como
inalterável. Alguém que em sua esperança desse grande privilégio de ressuscitar, incorruptível e imortal, poderá se encontrar com o Senhor e celebrá-lo por quem Ele é, pelo que Ele diz e pelo cumprimento de sua promessa nas nossas vidas. Essa esperança nos traz consolo. O irmão mencionou aqui, vocês acham que a solução vai vir do governo? Irmãos, a solução para o Brasil está em você, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja que é promotora da justiça, igreja que é promotora da verdade, e da verdade que liberta, igreja que é trombeta de Deus anunciando aquilo que nós, enquanto seres humanos, precisamos ser e fazer para glorificar a esse Deus maravilhoso, e de fato vermos se cumprindo na nossa vida e na vida da nossa nação, aquilo que está prometido pelo Senhor, lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus. E assim como Ele fez lá com relação à situação do povo de Deus no Egito, é lindo quando Deus se manifesta a Moisés e diz: eu ouvi o clamor do meu povo e desci para socorrê-los. É através da igreja que Deus vai descer para poder transformar a nossa nação. Através da sua vida, através do seu chamado, através de quem você é, firme, constante na presença do Senhor, levando a palavra de Deus aonde quer que você esteja, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aqui no meio da rua, constante, que não abre mão, que permanece inalterável. Meus irmãos, essas esperanças não são esperanças vãs. Vai acontecer. A nossa esperança não é vã no Senhor. Nós estamos baseados em fundamentos seguros. Nós estamos baseados em promessas de um Deus que não falha. O seu amparo é poderoso. O seu cuidado é milagroso. E nós, como igreja do Senhor, estamos sendo chamados, convocados, exortados a permanecermos constantes naquele que deu a vida por nós, que ressuscitou o terceiro dia e um dia vai voltar para nos buscar. Eu queria que você pensasse por alguns instantes naquilo que talvez em algum momento na sua vida poderia abalar a sua fé, a sua esperança. Doenças, enfermidades na sua vida, na vida de alguém que você ama. Um dos nomes do nosso Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura toda dor e toda enfermidade. O seu problema é a violência, a falta de segurança. Você está com medo de sair de casa e não voltar? Deixa eu dizer um negócio para você. Um dos nomes do nosso Senhor é Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. Você tem algo na justiça que você não consegue resolver, uma causa que você não tem poderes para poder chegar a uma conclusão, a um veredito. Sekenu Yavé, Ele é o Deus da nossa justiça. Seja qual for a situação complicada, difícil que você esteja vivendo, o Senhor é a solução e você precisa permanecer constante nessa fé e nessa esperança, porque no final de tudo, Ele dará a você a coroa da vida, e se Ele ainda não te deu, é porque não chegou no final. Essa esperança deve ser âncora para as suas almas, firme e segura. Hebreus capítulo 6, verso 19. Os cristãos não devem se afastar da esperança gloriosa e abençoada do Evangelho. Paulo usa a mesma expressão constante para falar aos Colossenses capítulo 1, verso 23, quando ele exorta a eles e a nós:
não se deixe afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram. Irmãos, o que é o evangelho? É o poder de Deus para quem? Para todo aquele que crê. Eu e você fomos chamados pelo Senhor para sermos igreja. E ser igreja, meus queridos irmãos, em primeiro lugar, é glorificar a Deus acima de todas as coisas. Outro dia fui ministrado de maneira muito especial pelo nosso coordenador de missões nacionais, pastor Fernando Brandão, numa palavra dele. Nós, durante algum tempo, começamos a trazer para dentro da igreja alguns conceitos empresariais. Começamos a desenvolver valores, estabelecemos uma missão, estabelecemos uma visão, e muitas igrejas têm isso até hoje. Outro dia eu fui numa igreja que eu me confundi, eu falei assim: Senhor, será que é a igreja ou é a Lojas MIG? Estão lembrados da Lojas MIG? Qual que era o slogan das Lojas MIG? Lugar de gente feliz. Era o slogan da igreja. Eu falei: isso aí, é igreja ou Lojas MIG, né? E a gente começou a criar slogans para a igreja, que muitas vezes nada tem a ver com aquilo que realmente é a missão da igreja, para glorificar o nome do Senhor, e nem a visão do Senhor para a igreja. E o pastor Fernando disse para nós, irmãos, a igreja não precisa de uma visão, a igreja não precisa de uma missão, ela já está estabelecida aqui. A visão de Deus para a igreja é: você precisa ganhar cada vez mais gente para povoar o céu, e assim você vai glorificar o meu nome. A missão da igreja é ir de fazer discípulos, ensinando todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja, e se nós não permanecermos constantes nela, se nós não fizermos aquilo que de fato temos sido chamados para fazer, sabe o que é que vai acontecer? Deus vai continuar levantando outras pessoas, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Se você não fizer, Deus vai levantar outro, e outra, e outro, e outra, e outro, e outra, e outra, e outra, porque a igreja nunca vai acabar, ela é a noiva do Senhor. Mas outro dia eu fiz uma pergunta na PIB de Campo Grande, eu quero finalizar perguntando isso para você. Você quer estar na glória celestial por causa da misericórdia e da compaixão do Senhor? Ou você quer estar na glória celestial porque você crê que um dia vai ouvir da boca do Senhor aquilo que o servo bom, aquele que não enterrou os seus talentos, ouviu da parte do Senhor? Bem-estar, servo bom e fiel, firme, constante, sempre abundante na minha obra. Bem-estar, servo bom e fiel. No pouco foste fiel. No pouco você permaneceu firme, constante e inabalável. Sabe o que vai acontecer? Sobre muito eu te colocarei. O que você prefere? Irmãos, nós podemos fazer mais. Nós podemos ser mais enquanto igreja. Eu e você podemos. Eu gostaria muito que pudesse mudar a estatística, pastor Manu, que já é muito antiga. Sabe, aquele 100% da igreja, mas apenas 20% de fato carrega o piano, irmão aqui da obra. Sabe como é que é, né? A gente tem 20% que de fato pega o boi pelo chifre, e 80% que é apenas espectador,
apenas espectador. E quando a gente se torna espectador na igreja, a gente vai ficando cada vez mais exigente. E aí, se o pastor não pregar um sermão diferente em cada culto, ele vai ser criticado. Se o baterista tocar muito alto, ele vai ser criticado. Se o guitarrista desafinar, ele vai ser criticado. Se o banco não é acolchoado, a gente vai criticar. Se o ar-condicionado está muito frio, a gente vai falar. Se está desligado, a gente também vai reclamar. Porque a gente está sendo constante em coisas que a gente não foi chamado para ser. A gente está preocupado com coisas que a gente não é chamado para se preocupar. A preocupação do crente tem que ser em fazer outro crente. A preocupação do discípulo tem que ser em fazer outro discípulo. A preocupação do crente tem que ser glorificar a Deus acima de todas as coisas. Seja constante na glorificação do Senhor. E sabe o que você pode fazer? Todo dia, faz isso, faz um cartaz bem grande, cola na porta de saída da sua casa do lado de dentro, com a seguinte pergunta: como posso glorificar a Deus hoje? E desde o momento que você acordar, comece a perguntar isso para o Senhor: Senhor, como é que eu posso te glorificar hoje? O que eu posso fazer para ser constante hoje? O que eu posso fazer para fazer a diferença na minha comunidade? O que eu posso fazer para que a minha fé não seja abalada, para que a minha esperança não seja perdida diante de toda a situação tenebrosa que a gente vive no mundo? Senhor, me dá sede pela Tua palavra. Senhor, me dá o desejo de estar em constante oração contigo. Me dá desejo pelo secreto. Aquele lugar onde o Senhor me manda ir, falar com o Pai e saber que o Pai vai me responder. Queridos irmãos, uma fé firme na ressurreição e uma esperança inabalável e constante sobre o nosso futuro motivam e incentivam o nosso serviço no presente. Vou repetir para você entender, porque é o que Paulo está dizendo. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão. Uma fé firme na ressurreição e uma esperança inabalável e constante quanto ao nosso futuro nos motivam e nos incentivam ao serviço no presente. Se vocês querem continuar sendo uma igreja que faz a diferença aqui em Guaranhuns, e crer que Guaranhuns pertence ao Senhor Jesus, meus irmãos, permaneçam constantes na sua fé no Senhor.